seguir aqui. Ô, Aninha, você conhece um monte de gente que fuma, né? Conheço. Muita gente, né? Nós, graças a Deus, não fomos pegos por esse mal. Eu não mais, né? Eu fumei um tempinho da vida. Você falou que fumou no passado, mas agora, hoje em não fuma. agosto, faz 10 anos que eu parei. É um negócio desesperador, porque você vê que a pessoa ela vive por conta daquilo e não consegue se livrar daquilo. Não consegue. É impressionante. Poucas pessoas conseguem sair desse vício maluco, desse vício maldito. E tem alguns recursos, né? Tem alguns medicamentos, aqueles que vendem na televisão aí, que você prega no corpo ali e tal, que vai te ajudar a controlar aquela necessidade que você tem de acender um cigarro, acender 2, 3, 4. A medicina, ela consegue te ajudar quando você quer. Agora, que papo é esse, ô Bruninha, de uma planta aí? Que tem gente que está usando um remédio, se não me engano, a base dela, e que os efeitos têm sido surpreendentes. Você tá bem, Bruninha? Boa tarde, Oi, queridona. Bruno. Tudo bem, gente? Boa tarde. Boa tarde para quem nos acompanha por aqui. Vocês sabem que os meus pais são fumantes, né? O meu pai e a minha mãe. Eu acho que eu tinha duas alternativas, né? Ou fumar como eles, porque cresci vendo os dois ali fumando, porque faz parte do vício. Ou pegar asco de cigarro, que é o que eu tenho. Então, até hoje, se alguém acende cigarro do meu lado, eu fico pé da vida, sabe? Saio correndo, porque só o cheiro, assim, do cigarro já me causa, assim, um gatilho muito ruim. Acho que por causa nada disso. de cigarro. Nada de cigarro. A gente não fuma. E, de fato, é um vício muito complicado ali de parar. E sempre quando a gente fala em novas medicações, em novas oportunidades, a medicina vai lá e, fica com os dois olhos e aguarda resultados de pesquisa. Então, o que a gente tem agora é isso. É o resultado da terceira fase da pesquisa dos testes clínicos com o medicamento à base de plantas. É a citiziniclina. Esse estudo foi publicado por uma revista norte-americana. Esse remédio está sendo testado nos Estados Unidos. 1 em cada 4 pessoas que usaram o medicamento parou de fumar em menos de 2 meses. Então, é um número bom, significativo, até por ser um remédio fitoterápico. Então, essa é uma nova possível aposta. Ainda faltam testes para esse remédio. No nosso corpo, como é que a citiziniclina age? Ela se liga aos receptores de nicotina no cérebro e, com isso, alivia o desejo de fumar. Esse estudo mostrou também que há uma redução nos sintomas ligados à abstinência, algo que é muito válido durante um vício como cigarro, bebida alcoólica. Esses medicamentos que ajudam a pessoa a parar ali com o vício também precisam se mostrar eficazes quando o assunto é a abstinência, porque são abstinências graves. Eu conversei com a diretora do Programa de Tratamento do Tabagismo do INCOR, o Instituto de Coração aqui de São Paulo, a cardiologista Jaqueline Scholz. Ela disse que, na verdade, a molécula dessa planta já é conhecida e usada na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Agora que começou a ser testada. O funcionamento no nosso corpo é bem semelhante a um remédio sintético, hoje já usado e aprovado nos Estados Unidos e aqui no Brasil. A citiziniclina é uma molécula conhecida há muito tempo na Bulgária, chamava Tabex. Desde a Segunda Guerra já é usada e começou a ser usada comercialmente na Romênia, através desse comprimido chamado Tabex, no leste europeu principalmente, para a diminuição dos sintomas de abstinência. Ela é uma planta, é um alcaloide extraída da casca de muitas árvores, e então isso do ponto de vista econômico é interessante, né? Tem um custo reduzido. Tem estudos que mostram que, na comparação com a vareniclina, que é a melhor medicação para isso, a vareniclina mostra ainda superioridade, mas não deixa de ser uma opção terapêutica, já que o tabagismo tem um arsenal terapêutico restrito. A vareniclina é hoje usada, inclusive, num protocolo para pacientes pararem de fumar lá no INCOR. Eu falei para vocês desse medicamento, a citiziniclina, em pouco menos, né, de 2 meses, esses pacientes pararam de fumar. A vareniclina, esse mesmo, que é um medicamento também contra o tabagismo, as pessoas costumam parar de fumar em 2 semanas. Caramba. Mas aí é um remédio sintético, não é um remédio fitoterápico. Então, tem toda uma diferença. A farmacêutica que é responsável pela citiziniclina pretende submeter os dados desse estudo, então
finaliza esse estudo e submete para a agência reguladora americana, mais ou menos como a gente viu aqueles trâmites de vacina durante a pandemia. Então faz um teste, tem um período que ele precisa passar, sendo aprovado, manda para submissão e nesse caso mandaria para a Anvisa dos Estados Unidos, vamos dizer assim, a agência reguladora de lá. Querem fazer isso até o segundo semestre do ano que vem. Ainda não há estimativa para solicitação do aval em outros países. Inclusive procurei a Anvisa, não há nada aqui no Brasil de teste sendo feito desse fármaco. Mas como a gente está falando de algo que é ligado à planta, é um fitoterápico, o trâmite para aprovação é muito mais fácil do que um remédio sintético. Então a aprovação nas agências reguladoras também é mais fácil, é um medicamento mais barato, como a doutora Jaqueline disse, então tem tudo para dar certo e de fato ser uma aposta. Mas a médica, apesar de ter comemorado, claro, o resultado dessa pesquisa, lembra que para uma pessoa parar de fumar são necessárias várias ações e várias ações em conjunto. Parar de fumar não é só tomar remédio. Então, todo o acompanhamento, mudança comportamental, junto com a medicação, como também a avaliação da saúde mental, porque tem pacientes que têm quadros de depressão, ansiedade, e muitas vezes a necessidade dessa intervenção primeiro, antes da intervenção sobre o tabagismo. Com certeza é uma notícia boa e a gente espera que os laboratórios brasileiros aí se animem de produzir genéricos para tratar tabagismo como citizina ou mesmo vareniclina. No caso da citizina não é nem genérica, é um fitoterápico, só precisa registrar o produto na Anvisa. A vareniclina não tem genérico, gente. Essa é uma questão que ela bateu muito na entrevista que a gente fez, porque acaba que fica muito mais caro, nem todo mundo tem acesso, porque acaba não sendo prioridade, né? Dependendo ali, contas a pagar ou tomar um remédio que, pode me fazer parar de fumar, daqui, já abri um cigarro e fumei. Mas se colocar na ponta do lápis, talvez você gaste muito mais com um cigarro do que com um medicamento ali para tentar parar de fumar. Quem fuma e já parou para fazer essa conta sabe o quanto já foi de grana num cigarro ali nos maços e maços. Para vocês terem noção, segundo o Instituto Nacional do Câncer, o tabagismo é responsável por 200 mil mortes por ano no Brasil. E quais são as doenças que você pode ter a partir do cigarro? Qualquer doença respiratória, circulatória, do próprio coração, até mesmo câncer. Câncer de pulmão, por exemplo, que tem matado cada vez mais pessoas aqui no nosso país. E vai ficar mais caro com a reforma tributária, vocês se lembram? Sim. Tem um álcool item e lá. cigarro, né? Exatamente. Vai encarecer ainda mais daqui para frente. Então é uma baita de uma boa para você ficar de bem consigo mesmo, ter uma saúde legal, economizar grana, desviar essa grana aí para coisas mais legais. Por exemplo, você que fuma pra caramba, pega parte dessa grana e vai tomar um porre na sexta. Vai tomar um chopinho na sexta-feira e tal. Vai fazer uma outra coisa. Muito legal. Faz uma viagem. Né? O valor do maço do cigarro ali anual, viagem também. Dá pra fazer uma viagem. E corta hábitos, né? Tem muita gente que quando vai beber sente mais vontade ainda de fumar, né? Então tem gente que eu já vi que parou de fumar desassociando o cigarro dos momentos de prazer. Então você vai fumar, você só fuma sozinho de frente pra parede. Nada de ficar na janela, observando... Não, torna aquele momento um momento desagradável. De manhã, né? Ao pra virar acordar, um clique na cabeça. Acorda, Exatamente. toma um cafezinho, já fuma um cigarro. Então, é difícil, é um hábito, mas mesmo. Temos aí uma medicação, gente. Boa semana pra vocês. Valeu, Bruninha. Beijo pra você. Em té.